Bom dia, bom dia para você. Café com Palavra mais um dia nesta manhã. Como você está? Eu espero que você se encontre bem, eu espero que você esteja bem. Eu estou um pouco gripada, garganta bem inflamada. Estive um dia que eu não podia nem falar, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e tem me mantido de pé. E por isso estou aqui mais um dia na presença dele para fazer este café com palavra, para dizer que ele é digno de honra, de glória, de louvor, para dizer que a ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração, para dizer que por ele e para ele são todas as coisas, e nada eu posso, mas tudo eu posso nele que me fortalece. E nesta manhã sei que o Senhor fará grandes coisas por nós. Estamos hoje no capítulo 19 do livro do profeta Isaías, capítulo a qual o Senhor fala sobre o peso que cairá sobre o Egito. Aqui uma profecia contra o Egito, falando sobre tudo aquilo que o Egito deverá passar, tudo aquilo que o Egito deverá acontecer com ele. Nós vemos nesta manhã, este é um capítulo bem extenso e vamos ver um pouquinho sobre o que o Senhor está falando, que diz assim: a carga do Egito, eis que o Senhor monta sobre uma rápida nuvem e adentrará o Egito, e os ídolos do Egito serão estremecidos, e a sua presença e o coração do Egito se derreterá no meio dele. E eu disporei os egípcios contra os egípcios, e eles lutarão cada um contra o seu irmão, cada um contra o seu vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios envaecerá no meio daquele lugar, e eu destruirei o conselho deles. E buscarão aos ídolos e aos encantadores e àqueles que têm espírito familiares e aos magos. E os egípcios os abandonarei na mão de um senhor cruel e violento. Rei os governará, diz o Senhor dos exércitos. E as águas do mar secarão e o rio se esgotará e secará. Vemos aqui o Senhor falando o que ele faria com o Egito, que até os rios, o rio principal do Egito, o rio Nilo, que banha a população egípcia, que nutre a população egípcia, que é responsável pela agricultura do egípcio, o Senhor dá uma promessa que até isso o Senhor secaria. O Senhor colocaria um espírito de irmão contra irmão, egípcio contra egípcio, vizinho contra vizinho. O Senhor colocaria ali uma guerra, uns contra os outros, para assolar os egípcios. O versículo 14 vai dizer que o Senhor tem infundido um espírito perverso no meio deles, e eles têm feito o Egito errar em toda a obra ali realizada, como o homem bêbado, cambaleando em seu vômito. E nem haverá qualquer obra para o Egito que a cabeça ou a cauda, ou o ramo, ou o caule possa fazer. Aqui o Senhor fala que nada que o egípcio faça, nada que o Egito faça, em sua totalidade, mesmo se unido, poderia mudar o agir do Senhor. Entenda que nada que nós façamos, nada que nós decidamos fazer em conjunto pode mudar um decreto do Senhor. Nada daquilo que nós decidirmos por nós mesmos pode mudar um decreto antes feito pelo Pai. Versículo 19 vai dizer: naquele dia haverá um altar ao Senhor no meio da terra do Egito. É uma coluna da fronteira daquele lugar ao Senhor. E isso será por um sinal e por uma testemunha. O Senhor dos exércitos na terra do Egito, porquanto eles clamarão ao Senhor por causa dos opressores. E eles enviará a eles um Salvador e um grande, eles os libertará. Aqui vemos a partir do versículo 16, que começa a aparecer um naquele dia. Aqui acontece uma promessa da parte do Senhor que naquele dia algo seria diferente. Naquele dia haveria um altar ao Senhor erigido no meio do Egito.
Naquele dia haveria situações que mudariam. Naquele dia, 5 cidades da terra do Egito e da terra de Canaã jurariam ao Senhor dos Exércitos. O Senhor, em meio a tanta destruição, em meio a tantas profecias de destruição e morte, Ele estipula naquele dia. Ele estipula momento a qual algo diferente aconteceria. Aqui ele diz que ele seria erigido um altar no meio da terra pecaminosa, no meio da terra do Egito. Seria erigido um altar de adoração ao Senhor. Egito, um povo desolado, um povo a qual idólatra, o maior dos povos idólatras na nossa palavra de Deus, na nossa Bíblia Sagrada, é o Egito. Ali nós vemos todas as abominações possíveis acontecendo, mas ainda assim, o Senhor disse que haveria um dia a qual eles erigiriam um altar ao Senhor e adorariam a esse nosso Deus. E ali é feita uma promessa. Aqui não estipula qual é o tempo que isso aconteceria, qual é o tempo que isso vai acontecer. Aqui estipula que existe aquele dia. Eu quero dizer para você nesta manhã que em nossas vidas de desolação, em nossas vidas de tristeza, em nossas vidas de muitas vezes derrotas, em nossas vidas de doenças, em nossas vidas de situações difíceis, existe um término. Existe algo novo para acontecer. Aqui o Senhor fala que mesmo no Egito haverá aquele dia a qual tudo será afindado e ele será exaltado. Nesta manhã eu quero dizer para você, existe aquele dia na vida do seu familiar, existe aquele dia na vida do seu cônjuge, existe aquele dia na vida do seu patrão, existe aquele dia na vida do seu filho. Entenda que aquele dia do Senhor é uma limitação daquilo que Deus disse: até aqui basta. Até aqui chega. Daqui para frente você vai fazer o que eu mandar. Daqui para frente você vai caminhar comigo. Daqui para frente nada pode impedir o meu querer na sua vida. Existe naquele dia na vida de todo mundo. E nesta manhã o Senhor me traz aqui para dizer para você: hoje tem pessoas a qual naquele dia está sendo decretado. Levanta a sua mão onde você estiver. Se você tem um problema insolúvel, irresolvível, um problema qual você não consegue resolver, saiba que existe naquele dia. Que este naquele dia seja hoje na sua vida. Que este naquele dia seja hoje na vida da sua família, na vida dos seus pais, na vida dos seus filhos, na vida da sua vida conjugal. Existe naquele dia a qual o Senhor delimita como decreto, como coisas novas, como exaltação do nome dele. E quando o nome do Senhor tem que ser exaltado, naquele dia ele é estipulado. Aleluia! E nesta manhã eu não quero que seja diferente na minha e na sua vida, que naquele dia do Senhor seja estipulado na nossa vida. E quando isso acontece, vemos que aquele povo do Egito que era idólatra, que era adorador de demônios, que era adorador de astros, que era adorador de animais, que era adorador de toda espécie de coisas, menos do Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, eles pararam. Aqui diz a palavra do Senhor que existe naquele dia e um altar do Senhor será elevado no meio da terra do Egito. Onde será elevado esse altar? No meio da terra. Não é num canto da terra, não é numa extremidade, não é num lugar isolado, é no meio, é no centro. E quando as coisas são erigidas no centro, pode ter certeza que ele se espalha por todo o resto. E nesta manhã o Senhor quer falar comigo e com você. Eu estou erigindo um altar no centro. É para que tudo seja contornado, é para que tudo seja transformado, é que todo este poder de Deus no meio, no centro da situação seja estabelecido. Naquele dia, um altar será erigido no meio, no centro. Entenda que o altar do Senhor, erigido no centro, transforma todo o ambiente, transforma tudo aquilo que precisa ser
transformado. O poder de Deus, ele é estabelecido no centro e a partir daí se abre, vai tomando posse de todo o resto. Entenda nesta manhã que o Senhor trabalha de uma forma especial e na minha vida, na sua vida, existe um naquele dia, aquele dia qual o Senhor olha para nós e diz: é hoje que está estabelecido um altar no centro do teu coração. Um altar no centro do coração daquele a qual tu tens orado. Um altar no centro do coração daquele que tu tens clamado. Um altar no centro do coração daquela igreja. Um altar no centro do coração daquela cidade. E não haverá mais vizinhos contra vizinhos, irmãos contra irmãos, desolação, como está marcando no princípio deste capítulo. E sim haverá adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não esqueça, o naquele dia normalmente deve ser hoje, na minha e na sua vida. Vamos orar em nome de Jesus? Deus, Tu és santo e poderoso. Nesta manhã o Senhor nos deu uma palavra forte e poderosa sobre uma limitação de tempo. Um dia qual o Senhor prometeu que tudo se findaria e qual o Senhor estabelecia um novo altar. Que o Senhor estabelecia o altar no meio do Egito. Pai, então nesta manhã eu peço que o Senhor estabeleça um altar no meio do meu Egito, Senhor. Que o Senhor estabeleça um altar no meio do Egito desta pessoa que está ouvindo. Que o Senhor estabeleça um altar na família desta pessoa. Que o Senhor estabeleça um altar, Senhor Jesus. Que o Senhor decrete-o naquele dia na vida deste que está me ouvindo, Senhor. Na vida daquele pensamento que o Senhor está aqui, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar na nossa vida nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, que a Tua vontade seja feita em nossa vida. E que este naquele dia Teu, Pai, seja estabelecido em nosso ser nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Café com palavra. Graça e paz. Que Deus abençoe o seu dia.